Para conseguirmos explicar assuntos complexos, temos de investigar, ler, cruzar fontes, falar com diferentes especialistas e depois tentar descomplicar a informação através de uma linguagem que todas as pessoas entendam. Para continuarmos a fazer este trabalho de minúcia e rigor, precisamos do seu apoio. Queremos aumentar as contribuições mensais para a Divergente e com essa verba pagar salários e manter a nossa equipa. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. Vá ao site agora e volte em seguida. Não demora mais de 3 minutos. Se já é nosso contribuidor mensal, obrigada pela confiança. Boa escuta! Olha este rio. Será o rio quê? Algum afluente do Paiva? Não sei. Ou o próprio. Este sítio é bonito. Mais ou menos estes pinheiros, estes eucaliptos. Que sensação que ele dá a ver em arda tudo. Eu não sei, não percebo. Não dá para perceber. E às vezes há pessoas que têm sentidos apurados. Não sei. O pinheiro está a secar muito. É o bicho. Come a seiva a toda a volta e o pinheiro morre. Neste episódio de País de Incendiários, vamos percorrer a região centro do país. Por ali estivemos vários dias, durante o inverno e a primavera de 2024. E é preciso dizer que se vive um ambiente de fim do mundo. Parece que tudo acabou, que todos partiram e que ficaram campos eucaliptais e casas abandonadas. Restos de um país que não existe mais, mas com muito fogo. Disseram que houve um fogo ali embaixo, disseram que foi ele que deitou, se foi ou não foi. Eu não posso dizer que eu não vi, não é? Não sei, às vezes podem ter feito e ele era o Cristo. Por isso, a partir daí ele foi preso, nunca mais soube dele. E os irmãos dele? Foi tudo embora? Os irmãos dele não estão cá nenhum. Emigraram todos? Uns estão em Lisboa, outros já morreram, outros estão para a Espanha. Esta irmã está em França. Foi tudo embora? Não tem cá mais família nenhuma, assim, chegar, só primos, mas já cá está. E mora muita gente aqui? Daquilo da coisa. Pouco, É experimentar sair de Coimbra, Leiria ou Aveiro e seguir pelos IPs até Viseu. São centenas de quilómetros de eucaliptal contínuo e em grande parte desprezado. Ao percorrer estas estradas, não há como não pensar que ainda que o fogo, e estando o vento certo, tudo isto arde até Viseu. E de facto, em 2017 e em 2024, ardeu. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. Eu sou o Manuel Bivar. E este é País de Incendiários, um podcast de investigação da revista Divergente. Terceiro episódio: o eucaliptal abandonado. Vemos Porque alguém? assim, são casas. Tudo vazio. Não, o vazio, pelo menos não se vê viva alma, já viste? Ai, está ali uma pessoa a cortar. Espera aí. Aqui está um homem aqui com uma roçadora. Vou parar o carro aqui. Naquele início da primavera, por todo o lado ouvíamos motores de roçadoras. Aproximava-se a data em que é obrigatório ter os terrenos limpos em volta das casas. Numa dessas aldeias, que ardeu nos grandes incêndios de outubro de 2017, procurávamos um homem acusado de pôr fogo. Sabíamos que tinha queimado um pequeno terreno ali perto e antes de tentarmos falar com ele, fomos ver o local.
era um mato denso de acácias que rodeava quase por completo o cemitério. Vocês não estão a ver, é tudo sujo isso. E no centro, no meio da população, são silvas aí, tudo. E agora está assim, está a ver, quando chegar o mês de... É um rastinho. Olha lá. Mas a gente não está cá ou... Não estão... Estão, mas também não querem saber. É complicado, isto só dá prejuízo, as pessoas têm as terras, outros herdaram, depois não querem saber. Depois acontecem estas histórias, foi o que aconteceu com o meu irmão. O homem que tínhamos visto com a roçadora era irmão daquele que procurávamos. Pediu-nos que não tentássemos falar com o irmão, mas aceitou contar o que se tinha passado em julho de 2017, quando por várias vezes o terreno em volta do cemitério ardeu. Mas naquele ano, não sei o que é que se passou por a cabeça, deu-lhe para beber. Ele quando ele fez isso a limpeza, já ele andava a beber. Derivado logo, tudo. Foi também derivado disso. Foi tudo. Mas lá está. Porque ele andava sempre a falar nisso. Eu limpo e ele não limpo. Ele fez aquilo derivado à situação. De uns limpar e outros não limpar, e foi por isso que ele fez. E o fogo dele foi pequeno ou foi uma coisa grande? Não, foi pequeno. Foi a poucos metros, aquilo foi pequeno. Olha, o que ardeu foi talvez este bocadinho aqui. Também os bombeiros também vieram logo e apagaram logo. O problema é que ele existiu mais do que uma vez e este foi o grande... Mas existiu sempre no mesmo sítio. Sempre no mesmo sítio. No tal terreno estava No sujo. Terreno, ele Queria limpá-lo. Não queria o terreno limpo. Que é o que acontece aqui. Os terrenos, prontos, uns limpam, outros não limpam. Depois a cabeça dele não deu para mais, deu-lhe para fazer isso. No meio da conversa, percebemos porque não queria que falássemos com o irmão. É que depois de ter sido preso, saiu perturbado e até hoje não estava bem. Depois, pronto, os meus pais já são pessoas com mais de 80 anos e então eles não sabiam como nunca tiveram situações, nunca tiveram com tribunais, nunca tiveram envolvidos nessa situação, não sabiam, porque se arranjasse o advogado na altura ele até possivelmente nem ia preso. Pronto, não arranjaram nada. Depois foi para outra história da clínica, ou não sei o que, que eu também não sei explicar muito bem, e depois ficou como imputável e tudo, e essa situação foi complicado. Por ter sido considerado inimputável, em vez de ser julgado e preso, foi julgado, preso e depois internado num hospital psiquiátrico durante 4 anos e meio. Ele normalmente aquilo que ele era 1 ano e meio, 2 anos estava cá fora. Mas depois, como ele passou a imputável e não sei o quê, já ficou dependente da situação dos médicos. Depois foi internado, teve internado. Foi internado lá na clínica, internado. Uma clínica numa prisão, eu de facto fui lá visitá-lo muitas vezes, aquilo é horrível mesmo. Foi pior até foi pior para ele. Ter ido para a clínica. Foi pior para ele. E mesmo ele, desde que veio daqui, veio pior. Veio pior. Veio pior. Ele era uma pessoa antes de ir para a prisão e depois de sair da prisão é outra pessoa. Mais revoltoso, mais... Ele era calmo, era... Pronto, eu nunca ouvi tratar mal os pais e tudo, e mesmo ele veio a cabeça dele... Desde que ele foi para aquela clínica, a partir daí, tchau. Pronto, não sei. Teve lá quantos anos? Ele teve lá... uns 4 anos e meio, por aí, 4 anos e meio. E o que é que ele lhe dizia daquilo? Santa Cruz do... É um inferno na terra, era o que ele me dizia. Daquilo. O inferno na terra. A Santa Cruz do Bispo. Não estar a entrar em pormenores, mas lá. Depois da prisão preventiva, foi parar à clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, o lugar onde acabam muitos dos incendiários considerados inimputáveis. Mesmo reconhecendo o tribunal que este homem não podia entender o ato que cometeu, foi mandado para o inferno na terra. E tudo porque andava obcecado com a limpeza de um terreno. Depois das medidas impostas em 2017, a limpeza dos terrenos ao redor das casas passou a ser uma questão vivida com intensidade. Houve campanhas massivas a incitar ao controle da vegetação e a GNR tornou-se muito mais ativa a fiscalizar.
O problema é que não há gente e muitos dos terrenos estão completamente abandonados. Um colega meu galego dizia uma vez na brincadeira, sempre que falece um pastor numa daquelas zonas críticas que nós temos na Galiza, já sabemos que são menos 30, são menos 30 fogos por ano. Já ouvimos João Pinho no primeiro episódio desta série. É o coordenador dos programas de fogo controlado do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nós queremos que essas pessoas continuem a utilizar o fogo tradicional. O fogo que às vezes sai, enfim, escapa-se raramente, mas que essas pessoas no passado sabiam fazer muito bem, agora estão a ter um bocadinho mais de dificuldade, mas nós queremos que elas venham queimar connosco. Não havendo agricultura, nem pessoas suficientes para limpar os terrenos, instituições estatais como a AGIF, a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e o ICNF, assumem a necessidade de usar o fogo como forma de controlar a vegetação. Temos um programa que é o MARC, que é o Mecanismo de Apoio à Realização de Queimadas Pastoris, em que nós vamos ter com os pastores, olha, não façam fogo sozinho, façam connosco. Vocês dizem quais são as parcelas que querem queimar, nós queimamos convosco. E tem havido recurso? Ou seja, isto tem sido utilizado em muitos municípios. Como é que tem sido a utilização desta ferramenta? Do MARC? Sim. Ela tem sido feita sobretudo em zonas de montanha. São zonas demarcadas em que nós temos capacidade e técnicos também para conseguir acudir a tudo isso, porque nós temos sempre uma angústia que é, vamos ter com as pessoas, digam-nos o que é que querem fazer, depois temos que responder, não é? Porque nós não temos também grande capacidade, porque estamos envolvidos em múltiplos... Apesar do reconhecimento da importância do fogo controlado, a área queimada pelos vários programas geridos pelo Estado é pequena. Para se ter uma ideia, em 2024 foram pouco mais de 2.000 hectares, 610 dos quais com o apoio do programa MARC. Ou seja, quase nada, num país que tem ardido, em média, mais de 100.000 hectares por ano. Vejam isto, esse fogo normalmente tem que acontecer. Se nós começamos a pôr muita pressão de fiscalização e de vigilância e dissuasão, Guarda Nacional Republicana, a tendência é para eles começarem a queimar à noite, não é? Portanto, a tendência deles, porque aquilo tem que ser queimado, é irem para as piores alturas, que é aquelas que nós não queremos, que é, pá, deixa-me pôr fogo agora, porque daqui a bocado vem vento, e vai estar um dia quente, e este de certeza os gajos não apanham. Não sei se me estão a perceber. Para quem não é abrangido por um destes programas governamentais, não é fácil conseguir fazer uma queimada. O processo é burocrático. E se algumas câmaras municipais oferecem um serviço de graça, outras não. Como é que, de acordo com a lei, eles devem fazer? Solicitando autorização, de preferência trabalhando com os chapadores florestais ou com os bombeiros. Claro que isto não é o pastor típico português, que é uma pessoa muito ciente da sua capacidade autónoma de fazer a gestão da paisagem como os seus antepassados fizeram desde há milénios, não é? E paga-se para virem os chapadores florestais? Depois a chatice, entre aspas, é que algumas câmaras viram, por exemplo, isso é tudo, atenção. É a Câmara? São as câmaras que têm a responsabilidade de autorizar ou de receber e validar as comunicações que são feitas de queimas ou queimadas. Há uma autorização prévia. Algumas viram ali uma fonte de rendimento. Isto vai completamente contra aquela política que eu referi há pouco, que é trazer os pastores para nós. Para tornar a situação mais complicada, a legislação sobre o fogo tem vindo a mudar e tornou-se muito mais agressiva para quem seja apanhado a fazer uma queimada sem autorização. A última legislação fez com que, porque diz lá uma coisa que diz, o uso de as queimas e queimadas sem a necessária autorização é considerado fogo intencional. O que o legislador queria dizer é, nessas situações aquilo é intencional, logo a pessoa tem que ser, ao fim e ao cabo, tem que ter uma coisa, tem que ser um processo. Pronto, é uma coisa, deixa de ser uma contraordenação, passa a ser um crime. O quê? Código postal. Olha, aqui já está aqui a acontecer A ruína. a ruína por todo lá. Na região norte do distrito de Viseu, à revelia do Estado, surgem muitos fogos postos por pastores. São serras com pouca vegetação, como Monte Muro, e onde sempre se queimou o mato, para que a erva rebentasse e o gato tivesse o que comer. Não queimando, crescem giestas, iurdes e tojos,
e deixa de haver pastagem. Vamos ao café. Para aí a música para ficar. Fomos a uma aldeia de uma destas serras, em busca de um caso que envolvia um pastor. Era uma pequena povoação de pedra, quase completamente abandonada, com a maior parte das casas em ruína. Estas também estão todas a cair. Aquela também está a cair. Olha, leva isto, que senão ficas sem som. Como não estava fácil encontrar a morada que procurávamos, ao avistar um pequeno café, decidimos parar para perguntar. Boa tarde. Olha, uma pergunta. Por acaso sabemos onde é que é? Quando entramos, um grupo de homens olhou-nos com desconfiança. Perguntaram-nos com quem queríamos falar. E quando dissemos o nome, fez silêncio. Finalmente, um dos homens identificou-se. Estava nervoso. Achou que éramos da polícia e que tínhamos ido até ali para o prender. O meu crime foi aqui embaixo no fundo. Queimei um bocado de moto. Fui lá para dentro, estive lá 3 anos e 8 meses. E o resto, eu não dei prejuízo nenhum a ninguém. Não tenho nada para contar. Então. O que é que eu ia de contar? Fui prejudicado, que eu saí. Pronto, atrasou-me a vida um bocado. Agora, o que é que eu ia? A vida ficou atrasada. Mas aquilo foi a primeira vez que fui para lá, mas agora já nunca mais volta a acontecer nada disso. Mas o que é que lhe passou para pôr o fogo? Porque era para nascer erva, que nós temos um gado. Para nascer erva verde, para o pasto, dos animais. E não deu prejuízo, queimou os gestas. Nós temos um rebanho de gado. Foi à noite porque não dava para ser de dia. Disse isso ao juiz? Tinha sido Então isso foi tudo contado em tribunal. E agora isso já tudo acabou. Mas esta coisa do fio para o fogo para arrebentar a erva. Depois de ouvirmos este relato, percebemos o receio. Este homem passou 3 anos e 8 meses na prisão por ter queimado uma pequena parcela para que as suas vacas tivessem o que comer. Não deu prejuízo a ninguém, nem pôs casas ou gente em perigo, e mesmo assim foi preso. Num dos processos de tribunal que lemos em que o acusado também era um pastor, o coletivo de juízes dizia na sentença que o recurso ao fogo para limpar terrenos, mesmo controlado, é uma prática muito errada. Uma afirmação que não acompanha aquilo que é apregoado por instituições públicas, como o ICNF ou a AGIF. Gerir combustíveis é uma tarefa bastante... É um esforço brutal, especialmente num país que está neste processo de abandono rural, não é? Não há pessoas, não há empresas, não há mesmo, até não há técnicos florestais, etc. E não há dinheiro para fazer tudo isso. Ouvimos o engenheiro florestal e professor da Universidade de Trás-os-Montes, Paulo Fernandes. No início da pesquisa para este podcast, procurámos entrevistar alguns especialistas em fogo. Paulo Fernandes foi um deles. Falámos sobretudo de como gerir combustíveis num território com tão pouca gente e com condições tão propícias para o fogo, como a região centro e norte do país. Esse fogo ilegal, mas que cumpre este papel de manter um mosaico, de tornar a paisagem menos vulnerável a incêndios depois violentos de verão, existe, mas eu creio que devia de existir ainda mais, não é? Tirar partido destas queimas, monitorizando, conduzindo-as de certa forma, como se fossem fogos controlados, era uma forma até de compensar o fogo controlado que não se faz. Também Paulo Fernandes tinha a opinião de que o uso do fogo e a pastorícia são as únicas formas viáveis de controlar a vegetação num país sem gente. Mas apontava como problema o facto de as várias instituições do Estado
terem perspectivas contraditórias sobre o uso do fogo. Nós cá temos um problema que é, temos entidades variadas, com doutrinas diferentes, o que não devia de ser. Por exemplo, a GNR, que é militarizada, que para eles é inconcebível que um fogo causado por um pastor não seja reportado e combatido e extinto, não é? E depois temos a AGIF, que nas suas orientações e nos seus planos e declarações públicas até favorece esse tipo de fogo, não é? E depois temos o ICNF que está ali a meio da coisa e portanto, com esta diversidade institucional também não é fácil. Olha este rio. Será o rio quê? Algum afluente do Paiva? Não sei. Ou o próprio. O rio era o Coja, afluente do Dão, que corria lá embaixo, fazendo-se ouvir pela aldeia, onde procurávamos um homem com cerca de 40 anos, que, de acordo com a acusação em tribunal, tinha comprado uma garrafa de gasolina e tentado pegar fogo a uma mata de pinheiros. Este sítio é bonito. Mais ou menos estes pinheiros, estes eucaliptos. Nas encostas que desciam para o rio e no cimo dos montes, a paisagem era um pouco desolada. Por todo o lado, viam-se manchas de pinheiros que pareciam mortos. Como nos explicaram depois, a causa era o nemato do pinheiro, um bicho não visível a olho nu, que ataca o sistema de circulação das árvores e que acaba por secá-las. Ai, se eu assim tivesse umas perninhas. Ai, era roer. Deixa eu só ver o que é que se passa ali, que este é o 5. Na casa onde batemos à porta, parecia não estar ninguém. Foi ao vizinho que, mesmo ao lado, lavava o carro naquela manhã de domingo, a quem perguntámos, e que nos disse que o homem já não morava ali. Ele está em Lisboa, para cá. Ah, ok. Está onde? Em Lisboa. Ah, ok. E não vive aqui já ninguém da família? Vive a mãe dele, mas a mãe dele. Mas quando já nos preparávamos para partir, o vizinho voltou a chamar-nos. Senhor, olha. Sim. E acabou por nos contar a sua versão da história. É assim, ele para mim, eu sou, pronto, há pessoas que diziam que ele roubava e tudo, ele passou uma fase menos boa da vida dele e teve companhias com quem não devia ter lidado. Pronto, e as pessoas falam que ele é má pessoa, que é isto, que é aquilo, ele não é má pessoa. Ele pronto, injetava-se, andou aí um processo de vida dele um bocado complicado. Drogas e tudo, mas ao fim ele superou. A mãe meteu-lhe juízo na cabeça, ele foi para Lisboa, que ele tem lá uma irmã, a irmã encaminhou, ele agora, pronto, ele é, digamos que ele gosta de homens, pronto. A mãe tem um grande desgosto nessa parte, porque é uma senhora de idade, não entende este mundo mais recente, pronto, e a mãe nunca lhe deixou de falar e sempre o apoiou. Mas queria que ele, pronto, fosse um homem que gostasse de mulheres, que lhe desse netos e tudo, pronto. É o seguinte, e depois ele superou e ele agora está bem de vida, atenção. Mas isso na altura que ele ia, lá está, ele ia com um bocado de droga ou álcool e foi quando sucedeu um incêndio além nesta estrada onde vocês iam passar agora para falar com a mãe dele, que havia lá uma mata. Pronto, e dizem que ele levava um bocado de gasolina nas mãos, mas é mentira, é completamente mentira. Muitas vezes encontramos respostas como: quem sabe se foi ele? Dando a entender que havia quem fosse um Cristo. Como nos disse uma senhora, um Cristo acusado à pressão, porque era preciso um culpado. E essas incriminações normalmente caíam sobre aqueles que eram mais fáceis de acusar. Mas já tinha... drogava-se e tudo, e depois juntaram um mais um e foi incriminado injustamente e pronto. E nunca se soube quem é que pôs mesmo esse fogo? Não, isto já me ultrapassa. O fogo queimou, como escreveu o juiz, 0,0117 hectares. O que, dito assim, pode parecer uma grande área, mas são apenas 117 metros quadrados. O prejuízo estimado foi de 51 euros e a condenação
1 ano e 6 meses de cadeia. O registro criminal não ajudou. Furto, desobediência e condução com excesso de álcool. E também, como se podia ler no acórdão, por a imagem do arguido não ser muito favorável no meio local. Tínhamos aí um rebanho de 200. E tinha mais ou menos mata aqui? Tinha eucaliptos quando era novo? Não. Não havia? Não, senhor. Das zonas altas e com pouca vegetação, onde ia aparecendo o pinheiro bravo, fomos descendo para as zonas mais baixas, onde havia muito mais casas, algumas fábricas, e começava a aparecer o eucalipto. Por todo o centro do país, as condições climáticas favorecem o crescimento da vegetação. Tudo cresce com rapidez, mas depois há o verão e uma enorme quantidade de biomassa está disponível para arder. Para agravar, a maior parte do território tem relevo acidentado, o que favorece a progressão do fogo e dificulta o combate. Este conjunto de fatores tornam a região centro, juntamente com o Minho e o sul da Galiza, um dos lugares do mundo com condições mais favoráveis ao fogo. E mas os eucaliptos já é que há 20 ou 30 anos? Ou há mais? Há mais. E já os cortaram, já tornaram a arrebentar. Mas isto antes dos eucaliptos era o quê? Estas serras todas aqui? Era tudo mato. Tudo mato? Tudo mato. As terras piores era o mato, onde pastavam rebanhos de cabras e ovelhas e que periodicamente eram queimadas. As melhores terras, usadas na agricultura. Agora, eram montes e várzeas a perder de vista, com eucaliptais abandonados e florestas de mimosas até ao rio. No cimo de uma ladeira, de onde se via bem longe, falamos com um homem, a quem vamos chamar Jacinto, que ali vivia completamente isolado, numa casa abarracada, com uma enorme Nossa Senhora de pedra à porta. Foi por tentar pegar fogo a tudo o que o rodeia que uns anos antes tinha tido problemas. A história que se repete, um AVC e questões com álcool. Mas agora Jacinto estava calmíssimo, sorridente e contemplativo, a olhar os eucaliptais e o rio, enquanto dava festas a um cachorro. Deitei o fogo só para ver o helicóptero apagá-lo. Era um prazer que me dava ver os helicópteros. Era, sim, senhor. Iam encher ao rio e iam apagá-lo ali de cima. Daqui vê o rio lá, tem o rio ali em baixo. Até soube, isto é o rio lá em baixo, que soube aqui. Houve. Aquele barulho é a água. Foi ali em cima que eu cheguei o fogo. Foi para ver o helicóptero, mais nada, andar para baixo e para cima. Mas consegues explicar porque é que lhe dava prazer ver o helicóptero? Olha, foi uma ideia que me deu. Peguei no isqueiro e depois cheguei ao fogo. Depois arrependi-me ao fim de estar a arder. Mas então como é que lhe apareceu isso na cabeça? Essa é que é a nossa... Olha, queria ver o helicóptero encher lá embaixo no rio e passava aqui, nessa direção. Mas quando pôs o fogo tinha bebido ou não? Não, senhor. Nada, nem álcool, nada. Nada. Estou conforme estou hoje. Veio-lhe à cabeça, mas não... Aquilo apareceu-lhe assim na cabeça, não teve? Foi, senhora. Só me deu a ideia para ver o helicóptero, andar aqui para baixo e para cima. Depois eram os bombeiros, veio o helicóptero, apagou logo, pronto. Já não vi mais nada. Depois eu fui lá para cima do cego, fui eu que deitei, apareceu hoje na erva, levaram-me lá para dentro, lá para um quarto, lá para a junta, foi o senhor que deitou o fogo. E eu disse logo que sim, foi para ver o helicóptero, mas nada. Eu sei que tinha feito mal, como é que eu cheguei, como é que usei o isqueiro. Explicou isso tudo? Expliquei tudo. E assim, ideias malucas, assim, dessas nunca mais lhe vieram à cabeça? Não, senhora. Isso estava a dar vontade de rir também. Mas nunca tinha tido essas ideias. Houve um dia que lhe veio à cabeça aquilo. Veio-me aquela ideia. Isso é difícil da gente perceber, por isso é que está a existir tanto. Porque nunca tinha pensado nisso. Não, senhora. Nunca tinha tido vontade disso, nada. Não, senhora. Foi a primeira vez e a última. Nunca... E nem sequer é coisa de ver o fogo. Não, senhora. Não quero saber mais do que isso.
Fiquei cheio de fogo. Jacinto fez arder 600 metros quadrados. E como disse o juiz, não fosse a pronta intervenção dos bombeiros, o fogo ter-se-ia propagado a toda a mancha florestal de eucaliptos, que se estende por centenas de hectares. E essa é a grande diferença. Há umas décadas atrás, o fogo posto por Jacinto não queimaria mais do que um pouco de mato e seria provavelmente apagado ao chegar a um terreno semeado. Mas agora quase não há terrenos lavrados. E um descuido, ou um fogo posto num arrebatamento, pode fazer arder centenas de hectares de floresta. Jacinto foi mandado internar durante uns meses no Hospital Psiquiátrico de Sobralcide, em Coimbra, e parece não ter desgostado da experiência. Dava-me lá de comer, olha, porrada não. Em Sobralcide. Estive lá bem. Esteve lá bem? Estive, sim senhor, não tenho nada que dizer de lá. Comia-se lá bem. Faziam limpeza a mim, lavavam-me de manhã, porque eu não me conseguia lavar sozinho. Vestiam-me. Havia os lá que ainda tinham mais castigo do que eu. Houve lá um, por pedir ao santo não sei o quê, agarrou, deitou o fogo ao altar. Era tudo boas pessoas lá. Eles davam-se bem comigo, eu dava-me bem com eles. Bebíamos o café à sociedade, uns com os outros. Só que é uma coisa que eu não fumava. Mas lá dentro todos fumavam, coisa eu, longe deles, que eu não gosto de tabaco. Eles sentavam-se ao pé de mim e eu, para outro banho. Havia lá um que dizia assim, toma lá um cigarro? Não, não quero. Não senhora, que eu não quero apanhar esse vício. E não, eu nunca apanhei esse vício. Quase em mancha contínua, o eucalipto foi plantado por todo o lado. Crescia bem e dava pouco trabalho, e durante anos deu bastante rendimento. Hoje, como ouvimos repetidamente por quem tenta vender a madeira, o preço oferecido é uma miséria e não compensa tratar o eucaliptal. Várias organizações de produtores florestais falam de valores que são os mesmos desde os anos 90. Mas da parte do Estado, parece haver pouco conhecimento sobre esta espécie, que, de acordo com o último inventário florestal, ocupava na região centro do país 844 mil hectares. Então uma coisa, julgo que trabalhou em várias coisas relacionadas com a celulose, não trabalhou? Sim. Uma das pessoas a quem perguntámos sobre o assunto foi Tiago Oliveira, o presidente da AGIF, que trabalhou entre 2008 e 2017 no grupo de Navigator, a principal marca portuguesa no mercado de transformação de celulose e pasta de papel, e que até 2016 se chamava Portocel, só Porcel. E queria perguntar uma coisa que nós vimos bastante pela região centro, são muitos eucaliptais abandonados. Penso que, e aí talvez saibam, o preço do eucalipto está baixíssimo. Se está alguma coisa prevista para isto, não é? Porque no fundo são áreas e áreas e áreas de eucaliptais que se vê que estão abandonados e que inclusive já queimaram, que há algum rebentamento, tem mata, etc. E há uma parte grande da paisagem por ali. Se você leu as minhas entrevistas, todas elas dizem assim, é importante aqui partilhar valor com o proprietário e garantiram que há uma regulação e uma governança do recurso florestal no sentido de evitar externalidades negativas, em todas elas. E isto passa por uma partilha de valor entre quem tem a venda do produto final, pinho, rolhas, papel, com quem produziu a matéria-prima. E tem ideia porque é que o preço tem vindo a baixar do eucalipto? Para mercados internacionais, tenho que perguntar uma coisa. Falo com a Celpa, Beyond, e eles têm melhor informação que eu e explicam, mas certamente os mercados internacionais, a competitividade, os preços, mas o que eu sei é que o proprietário da cortiça e do pinho e do eucalipto vendia a preços a preços correntes, constantes, feitas as contas, recebia mais dinheiro nos anos 80 do que recebe hoje. E, portanto, ele abandona. É uma decisão económica dele. E esse abandono tem consequências para todos. Portanto, Sabe se há alguma estratégia em relação a isto? A estratégia da nossa parte da área dos incêndios é que as fichas que dizem temos de saber o que existe, inventário, desenvolvimento da informação estatística da fileira florestal, esta ficha está parada.
Não se sabe. Isso era competência de quem? Guiné. Ou seja, tem que haver um sistema público de informação quanto é que está a ficar, qual é o rendimento para a propriedade florestal. Uma das coisas que ouvimos é a concertação de preços. Mas, não sei, o que lhe posso dizer, e está dito, já há uma simetria entre quem compra e quem vende. Há 400 mil proprietários em teoria a vender a 3 pessoas que compram, ou 10, ou quantas já, não sei quantas já, não é? Uma reduzida fração. E esta proporção, tem que perguntar à autoridade da concorrência. É uma boa pergunta fazer à autoridade da concorrência. Perguntámos à autoridade da concorrência se estava em curso ou se tinha havido alguma investigação sobre o setor do eucalipto, da celulose ou da pasta de papel. A assessora de imprensa respondeu que sempre que se detectou a existência de práticas restritivas da concorrência, não houve hesitações em abrir processos contraordenacionais. Mas após alguma insistência, concluímos que ao longo dos últimos 10 anos foi aberto um único processo, contra 5 empresas não portuguesas que queriam fornecer o mercado nacional com aparas de madeira e que foi arquivado por falta de provas. Portanto, isto é uma zona bastante povoada, tem uma fábrica ali de um grupo francês no meio dos eucaliptos, ali em cima. Perguntámos a vários especialistas se havia alguma coisa escrita sobre a ecologia do eucaliptal abandonado. Mas ninguém parecia ter grande coisa a dizer sobre o tema. Mas pelas estradas onde íamos passando, notávamos que no meio dos eucaliptais que já tinham ardido, uma nova floresta de carvalhos parecia estar a surgir. Mas já estás a perceber para onde é que vais? Se eu estou a perceber para onde é que eu vou? Não muito. Tudo ali parecia seguir por si, com a ajuda do fogo e sem interferência do Estado ou dos proprietários dos terrenos. Olha aqui, madeira à farta. Sim, mas já viste, não encontramos um único caso de madeireiros no tribunal. Um único. No tribunal, não. Quando se fala de fogo, eucaliptos e de madeira queimada, surge muitas vezes o tema do interesse económico. Mas para quem há anos estuda o assunto, essa parece ser uma questão com pouca relevância. Olha, eu estudo isto desde 1997. Realmente, de 97 para agora, às tantas, houve anos, 2013, 2017, foi a loucura, não é? Quer dizer, o que é que se passa aqui? Parecia que nós éramos um país de incendiários, de pirómanos, e de facto nem a piromania surge aqui como uma variável explicativa do fenómeno. Portanto, isto é mais complexo do que isso, não é? Quem estamos a ouvir é Cristina Soeiro, chefe do Gabinete de Psicologia da Escola da Polícia Judiciária, e que é provavelmente a pessoa que, em Portugal, mais estudou a população incendiária. E uma das primeiras perguntas que fizemos à psicóloga foi sobre interesses económicos ligados ao fogo. Isso já é uma questão muito batida ao longo destes anos. Não nos tem surgido aqui essa questão. Não quer dizer que não tenhamos uma outra situação em que o indivíduo afirme ter recebido dinheiro, só quantias que vocês não imaginam, tipo 50 euros, 60 euros, para se vingar ali de alguém. São coisas muito residuais, que não representam o fenómeno do fogo posto, dos casos investigados pela Polícia Judiciária, que eu acredito que reproduzem a complexidade da realidade. Nem sequer a questão do interesse de madeireiros. Nós fizemos esse levantamento, não, nem a questão dos bombeiros, também temos um ou outro bombeiro, mas são pessoas que depois até já estavam expulsas da corporação ou estavam com problemas de adaptação. Nem a indústria de combate ao fogo. Não, também não apanhamos. Olha, nós também vamos ver a ignição, e aí a maior parte das ignições são simples. Temos muito poucas utilização de bombas incendiárias. A maior parte dos incêndios são provocados por isqueiro ou por fósforos, só para vocês terem ideia. Temos uma ou outra situação em que há uso de acelerante, ou uma ou outra que eles montam com as velas da loja dos chineses com os coisinhos e põem aquilo a arder e vão-se embora, mas são tudo coisas muito, muito pouco elaboradas. Desde 1997 que a PJ vem construindo uma base de dados com todos os incendiários que são presos. Todos os estabelecimentos prisionais que tinham indivíduos detidos por incêndio. Mas é apenas desde 2015 que o assunto é estudado de uma forma mais sistemática e que é feita a análise estatística dos formulários preenchidos pelos inspectores
quando interrogam os acusados de pôr fogo. Estrutura psicológica dos agressores, dos Desde essa data, 647 incendiários foram acrescentados à base de dados. E criámos uma metodologia diferente e aplicámos a utilização dos perfis criminais, até vulgo profiling. Pronto. De facto, esta população não é uma população linear, não estamos só a falar de pessoas com déficits cognitivos, nem nada disso. Até o perfil até é complexo, tem 3 tipologias diferentes. Um que é o instrumental. O perfil do incendiário português, feito pela PJ, divide a população incendiária em 3 grupos diferentes. Depois temos um com problemas psicológicos e doença mental. 38% dos casos correspondem a pessoas com doenças psiquiátricas, como a depressão, a esquizofrenia, a desordem de personalidade ou o déficit cognitivo, e que põem fogo por motivos que podem ser a raiva, a vingança, a excitação, o prazer ou a chamada de atenção. Com a vingança e com a raiva, ou o aborrecimento. Outros 38% dos casos são pessoas que põem fogo por esses mesmos motivos, mas têm graves problemas de álcool. E depois temos o consumo de álcool. E depois esses indicadores de doença mental. Os restantes 23% não consumiram álcool, mas têm problemas de saúde mental. E cometeram o crime com uma motivação instrumental, como a limpeza de um terreno ou o vandalismo. Ele fez para as mulheres depois também, mas as mulheres ainda... Embora a grande maioria dos incendiários que constam da base de dados da PJ sejam homens, em Portugal há também bastantes mulheres a pôr fogo. Temos uma amostra de 90 e tal mulheres. É a maior amostra, 90 e tal mulheres? A maior amostra de mulheres incendiárias da Europa. Porque a gente foi recolhendo. Aliás, há publicações sobre isso. Há publicações sobre isso, sim. Que os nossos estudos vão muito dentro daquilo que é. As mulheres são muito mais homogéneas em termos da motivação para o incêndio. São muito ligadas ao incêndio mais relacionado com questões emocionais. E colocam o incêndio sempre de uma maneira ou para chamar a atenção ou por vingança e raiva, principalmente por questões relacionadas com os relacionamentos amorosos ou problemas associados. Isso é a motivação das mulheres. Muitas das mulheres que incendeiam têm histórico de depressão, às vezes diagnosticada, muito na zona centro. Os departamentos que mais mulheres têm é a zona centro, não é? Que é também onde há mais floresta. Pois, mas consegue explicar isso melhor? Tem a ver com a maior área florestal, pois, então... Não, mas uma dúvida com que eu tenho... Nós também temos encontrado, temos andado a tentar entrevistar pessoas que põem fogo, e o sítio onde é mais fácil encontrar pessoas é na zona centro, não é? Que é onde há mais casos também. Mas, pronto, há mais área florestal, mas porque é que uma pessoa noutro sítio qualquer não põe fogo? Se quer pôr fogo, porque é que também põe, mas com mais incidência ali, talvez pela própria estrutura do espaço rural, não é? Pela própria tipo de propriedade que existe, os incêndios podem também ganhar mais visibilidade, mais... Portanto, há mais para arder, exatamente. Mais nós não podemos aqui fazer só uma análise da componente humana, mas também temos que conjugar com a componente do próprio espaço da floresta, não é? Quando uma coisa acontece massivamente, quando de 2015 a 2023 surgem 647 novos incendiários, alguma coisa se passa. Jacinto, que ouvimos há pouco e que incendiou para ver os helicópteros, dizia ter ficado cheio de fogo, como também terá ficado Prometeu, o que roubou o fogo aos deuses, escondido dentro de um caldo de fungos, para o trazer até aos homens. Mas Prometeu foi libertado por Hércules, e os homens usaram o fogo por séculos, queimando serras, arroteando florestas, deitando fogo aos restolhos, aquecendo os fogões e usando as cinzas como fertilizante. O mito de Prometeu foi registado pela primeira vez em 8 a.C. e durante os séculos anteriores deu-se no Mediterrâneo Oriental uma verdadeira revolução agrícola. As florestas, à custa do machado e do fogo, foram deitadas abaixo e, desde então, pastoreadas por cabras e ovelhas e regularmente queimadas. Uma paisagem feita pelo fogo. E aqui, na outra ponta do Mediterrâneo, a mesma história.
É disto que também nos fala Prometeu, de uma poderosa ferramenta de gestão do território. Como não ver hoje um Prometeu acorrentado pelo Estado numa escarpa do Mondego, com o fígado encharcado em álcool e já corroído pela cirrose, e que uma dessas águias pesqueiras que voam sobre as águas do rio permanentemente vem bicar, mas que de quando em quando se liberta, e do seu caldo de funcho, agora feito isqueiro, põe tudo a arder. Os artigos científicos publicados em revistas de psicologia forense diziam-nos que os incendiários portugueses são, na sua maioria, homens que têm problemas de saúde mental e são alcoólicos. Mas não falavam sobre a paisagem desolada, o abandono e as consequências de viver num território de onde quase todos partiram e onde o mate cresce por todo o lado. Mas eram estes os temas que, depois de 26 anos a estudar incendiários, pareciam mais ter chamado a atenção da psicóloga da PJ. E há algum caso que tenha chamado a atenção destes anos todos a estudar incendiários, ou pessoas com quem tenha falado e histórias que tenha ficado na cabeça assim? Eu não sei, os incendiários já têm 26 anos de incendiários. Sei lá, casos sim, casos que me tenham chamado a atenção. Sim, eu acho que sim, principalmente os jovens, as pessoas muito jovens que vivem no interior do país, num país como o nosso, em pleno século XXI, em que nós vemos que são pessoas que não conseguem, não têm motivação, não têm objetivos de vida, e perceber que muitas vezes o interior não cativa ninguém, nem sequer não dá resposta a estas pessoas, e que muitas vezes estas pessoas acabam por vir ter ao sistema. Eu recordo-me de um miúdo que pôs fogo ao terreno dos pais porque queria um computador, mas os pais não tinham luz em casa. Isto tudo nota aqui um bocadinho, vamos pensar, isto nota aqui uma certa falta de capacidade de desenvolvimento no interior do nosso país, não é? De fazer com que os jovens também têm que viver no interior do país e também têm que ter outro tipo de respostas e de estimulação. É difícil isto é difícil. Para mim, muitas das questões relacionadas com incêndio florestal, fogo posto, passa por estas três questões que temos estado aqui a falar, não é? Que é a questão da gestão da floresta, com a questão das respostas do interior para as pessoas que lá vivem, não é? E também a capacidade de dar resposta às pessoas que têm problemáticas graves, como o consumo da demência alcoólica ou como doença mental grave, não é? Às vezes nós temos casais que têm problemas de alcoolismo, que os jovens também já têm problemas de alcoolismo. Uma vez fui à casa de uma família porque eles iam buscar um miúdo de 22 anos que tinha posto em incêndios, e quando chegámos lá, os pais também tinham um problema de alcoolismo grave. A mãe até lhe disse: se vais preso, então levas aqui o boletim de levantamento do meu cartão de cidadão, que assim eu não tenho que ir a Lisboa. Vocês veem isto que para mim, não é? Preocupa-se, não é? Que país é que nós temos em tudo é centralizado nas grandes cidades, e depois o interior é um bocadinho este tipo de questões também, não é? Isso é que me impressiona, isso é que me faz confusão. É o que nos tem feito confusão também, nestas entrevistas que temos andado a fazer às pessoas, é o que nos tem feito confusão. Não é? Há um abandono. Não é? Sim, mas pronto, é tudo centralizado. E depois temos as consequências. Quem se adapta, adapta-se. Quem não se adapta... É Darwin a falar. Pois, é um bocadinho. É o fogo que leva muita gente até ao sistema. E talvez seja contra ele que também se põe fogo. O próximo episódio de País de Incendiários é sobre a forma como o Estado lida com os acusados de pôr fogo. Sobre um sistema judicial e de saúde mental que não funciona. Sobre lentidões e abusos burocráticos que podem acabar com a vida de uma pessoa. Ela estava a falar para uma pessoa demente, só que ela nem isso viu. Ela foi muito fria mesmo com o meu irmão, mas muito fria mesmo. Que eu cheguei cá fora, ela veio cá para fora, e eu disse-lhe: olha, você não é uma juíza, você é um ser humano que não tem coração, você é uma pedra. As pedras devem ter mais sentimentos que você. E ela ficou a olhar para mim com cara de burro, que é mesmo assim.
País de Incendiários é um podcast de investigação produzido pela revista Divergente. Se quiser saber mais detalhes sobre este trabalho, pode consultar o site em divergente.pt/País de Incendiários. A pesquisa, as entrevistas e o guião são de Manuel Bivar e Sofia da Palma Rodrigues. A edição de Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Pedro Miguel Santos. A montagem de Inês Chambas. A banda sonora de Henrique Silva e Zé Cruz. A edição e mistura de som de Luís Pinto. As ilustrações de Nogueira Lopes. O design de José Mendes. Os gráficos interativos de Beatriz Malveiro e Rita Costa. A animação gráfica de Pedro Lopes. O desenvolvimento web de Manuel Almeida. A revisão de texto de Teresa Montenegro. A consultoria de imagem de Ricardo Venâncio Lopes. A produção de Ana Pereira. E a comunicação de Beatriz Valviesse Dias. A gravação de voz foi feita no estúdio do Fumaça, um podcast de jornalismo de investigação. Até breve. Nesta série deixámos-nos guiar pelas histórias e pelos dados a que fomos tendo acesso, sem que a pressa de publicar determinasse o resultado final. Uma escolha que só foi possível porque uma parte do financiamento deste podcast estava garantida por bolsas internacionais de apoio ao jornalismo de investigação. Mas isso não chega. Para que a Divergente continue a produzir séries como País de Incendiários, precisamos do apoio de quem acompanha o nosso trabalho. Queremos que as contribuições mensais nos ajudem a pagar salários, garantindo a continuidade da nossa equipa. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e tenha já acesso ao 4º episódio desta série. Faça a sua contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. A quem já nos apoia, o nosso obrigada.